Estou aqui com o pastor Francisco e eu quero aqui mostrar a igreja que vai ser construída. Essa é a igreja aqui do Beco 30, no Ribeirinho. Aqui alaga, né? Ela é bem alta, ela é 6 metros de altura. E aqui eu quero mostrar a areia. Foi conduzida da praia já para construção. Aqui está a igreja, a areia da igreja. Aqui está a madeira. Essa madeira tem as peças grandes embaixo. Tem toda essa parte aqui de madeira. Muito madeira. Tem mais aquela outra parte ali também. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês verem. Essas são as madeiras que foram beneficiadas para fazer as paredes da igreja. Aquilo ali é o piso. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que têm sido mantenedor do projeto Arrependa-se. Mostrar para vocês que o projeto Arrependa chegou no Amazonas para fazer um trabalho muito bonito, um trabalho de evangelismo, de construção, um trabalho de muita almas ser ganha para Jesus. Eu quero agradecer vocês que têm cooperado com esse projeto Arrependa-se, porque isso aqui tudo é o resultado do projeto Arrependa, que tem ajudado nós aqui nesta obra. Então eu quero, em nome de Jesus, agradecer o pastor Carlos, que tem sido um cooperador, um grande amigo, parceiro desta obra. Como vocês verem ali mais na beira está ali o barco da igreja, que chegou com mais madeira ainda. Mas aqui está toda a madeira já. E só agradecer a Deus. Pastor Carlos, obrigado. E você, meu irmão, que tem ajudado nessa obra, que o Senhor te recompense. As almas que serão ganhas, certamente você terá parte nessas almas lá no céu, tá bom? Obrigado, a paz, fique com Deus em nome de Jesus. Pastor Francisco aqui conosco. Está rifando este Fusca em prol do projeto Arrependa-se. Estamos avançando com a construção de igrejas na Amazônia, preparando o Natal missionário no Brasil e na África, onde vamos alcançar mais de 3.000 crianças neste ano e entregar 300 cestas básicas. Além disso, todos os meses apoiamos 32 missionários que estão na linha de frente na obra de Deus. Quando chegarmos aos 1.200 números vendidos, o sorteio será realizado. Participe, contribua e faça parte desta linda história. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste projeto e você também pode ser parte deste mover. Não fique de fora. Glória a Deus, paz do Senhor. Que bênção. Entrei hoje mais cedo, irmãos, não vou conseguir fazer a live à noite. Nós estaremos em viagem hoje, mas não vamos parar em nome de Jesus, né? E a gente está vivendo um momento profético. Acho que tudo que está acontecendo em torno do Hamas, dos acordos de paz, está relacionado diretamente à profecia. A profecia.
Então, a Bíblia é um livro profético e a Bíblia está se cumprindo e vai se cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Sara Maia, Sara Rocha de Assis. Deus abençoe. Meus irmãos, também não deixe de estender a mão aí ao projeto Arrependa-se, porque dia 10, né? A gente tem compromissos. Eu já pedi para iniciarem a obra lá no Amazonas. Eu estou aguardando imagens de lá. E eu creio que já deve estar quase toda no chão já a antiga igreja, onde vai ser erguida a nova. E eles já vão começar a cavar as sapatas. E glória a Deus. Deus tem provido. Essa obra vai ficar concluída conforme a gente tem colocado aí para os irmãos, eu creio. Né? Depois, o mais difícil é a fundação, depois é rápido. Eu creio que até dezembro essa igreja está pronta e nós vamos começar outra igreja também em outra comunidade. Não vai gastar tanto como essa, porque já tem a madeira. A gente vai gastar com prego e também com tijolo, com pedra e com cimento e com ferro, né? Mas não vai gastar tanto como essa, porque a madeira já está lá. E glória a Deus, né, irmãos? Eu digo para vocês, né? O que a gente já fez esse ano já foi um grande milagre de começar e construir 2 igrejas. Se nós conseguimos mais uma, está na bênção, mas se nós conseguimos fazer mais 2 igrejas esse ano ainda no Amazonas, eu creio que Deus vai se alegrar muito mais ainda conosco, né? Porque tudo é para a glória de Deus. Eu disse ontem pela manhã, e tenho dito isso, mas a gente tem investido muito mesmo, em almas, em construções, em obras, em crianças, né? Ontem tivemos 2 trabalhos na África com crianças. Já eu vou postar nos meus stories do Instagram e do WhatsApp. E se uma alma no Amazonas, uma alma, aceitar a Jesus e ficar firme até a volta de Cristo, valeu a pena todo o nosso esforço, uma alma. Mas eu tenho certeza que nós estamos arrebanhando muitas almas. E nós vamos povoar o céu em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, que nós iremos povoar o céu e que o nome do Senhor será engrandecido através do nosso trabalho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus tem sido bom, né? Para conosco. E vidas estão sendo alcançadas. Amém? Faça parte do isso, orando e contribuindo. Amanhã já é o nosso 36º dia. Nós estamos nos últimos dias de um propósito de 40. E eu estou muito feliz, já satisfeito com o que Deus já fez. Tenho que Deus fará muito essa semana, até sexta-feira. Deus fará muito essa semana, até sexta-feira, para a glória de Deus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, não esqueça de deixar seu like. A gente precisa muito mesmo da sua ajuda. Da sua ajuda. Em nome de Jesus. Eu não vou conseguir corrigir agora, tenho que esperar terminar para corrigir. Deixe seu like e se inscreva. Tem muita gente que está desinscrita também no canal do Eu Acredito. Então, essa semana, irmãos, tá viralizado um vídeo do pastor Carlos falando sobre o futuro de Israel aí na internet. E Donald Trump, ele anuncia, né, essa semana aí, o fim dos ataques e o fim do Hamas na faixa de Gaza. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. I want to thank the countries that helped me put this together. Ele está agradecendo os países que o ajudaram. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Olha, ele está agradecendo a Turquia, Egito, Arábia Saudita, Egypt, Jordan, Jordânia, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. Que foi o dia que o Hamas aceitou o acordo feito pelos Estados Unidos. Irmãos, e eu coloquei na capa aí que o verdadeiro autor do acordo entre o Hamas e Israel e os Estados Unidos é Jared Kushner. Este é o verdadeiro autor do acordo de paz. Então, vamos lá. O Hamas diz aceitar libertar todos os reféns em resposta ao plano de Trump. O grupo demonstrou disposição para negociar a proposta Casa Branca e disse aceitar entregar o governo de Gaza. Trump ameaçou o Hamas com um inferno total caso o acordo não seja fechado. O grupo Hamas afirmou nesta sexta-feira que concordar em libertar reféns israelenses vivos mortos sob os termos propostos pelo cessar-fogo apresentado pelo presidente dos Estados Unidos. O anúncio foi feito horas depois de Trump dar um ultimato ao Hamas em uma rede social. O presidente americano disse que o grupo teria até domingo para aceitar a proposta, sobre pena de enfrentar um inferno total. Em comunicado, o Hamas sinalizou disposição para entrar imediatamente em negociação para discutir os detalhes do acordo. Isso não significa, porém, que o grupo tenha aceitado integralmente o plano da Casa Branca. O plano apresentado pelos Estados Unidos prevê que o Hamas não participe de um novo governo na faixa de Gaza. Ainda segundo a proposta, todos os membros do grupo poderão ser anistiados desde que entreguem as armas e aceitem conviver de forma pacífica com Israel. O Hamas ainda mantém mais de 40 reféns sequestrados dia 7 de outubro de 2023 durante o atentado contra Israel que resultou no início da guerra. Parte das vítimas está morta. O grupo informou que aceita entregar o governo da faixa
de Gaza a um órgão independente, formado por tecnocratas palestinos, com base no Consenso Nacional Palestino e no apoio árabe islâmico. Quanto às demais questões apresentadas na proposta do presidente que dizem respeito ao futuro da faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestino, isso está vinculado a uma posição nacional unificada e fundamentada nas leis e resoluções internacionais pertinentes, a ser discutida em um quadro nacional palestino amplo do que o Hamas fará parte e continuará com plena responsabilidade, diz o texto. O Hamas afirmou ainda que valoriza os esforços dos países árabes e islâmicos, além do presidente Trump, por fim da G na faixa de Gaza. Trump usou as redes sociais para comentar as declarações do Hamas e disse acreditar que o grupo está pronto para a paz e pediu para que Israel pare imediatamente com o bombardeio. Já estamos em discussões sobre os detalhes a serem definidos. Isso não se trata apenas de Gaza, trata-se de paz há muito tempo buscado no Oriente Médio, publicou. E aí, irmãos, eu vou dizer, né, que eu tenho batido nessa tecla que a paz que está sendo gerada no Oriente Médio ou no mundo por Trump não é uma paz desejada pelos países que estão se rendendo. Eles estão se rendendo debaixo de pressão, porque eles sabem que Trump poderia mandar um bombardeio lá e acabar com tudo. Então, agora presta atenção. Alguém lembra que Erdogan, da Turquia, sentou na Casa Branca, foi humilhado com Donald Trump, e Trump, ele falou da Turquia ter lutado para que esse acordo fosse firmado. Existem duas fontes aí. A questão da Arábia Saudita, que não quer mais o Hamas ali. Pode ver que na fala do Hamas aqui, ó, eles estão dizendo, né, que são gratos ao apoio da Arábia Saudita do lado islâmico e de todos os esforços para acabar. Então, veja, eles citaram aí o Júlio está dizendo que é ingenuidade acreditar no Hamas. Eu acredito que o acordo está muito além do que está sendo colocado na mídia. Então, veja bem, o Irã, ninguém ouve mais falar do Irã. O Hezbollah no Líbano, ninguém ouve falar mais. Eles não deixaram de existir. Os Houthis estão enfraquecidos. A Síria caiu, né? Bashar al-Assad caiu e todo armamento que era contra Israel foi destruído. E agora, nós estamos vendo claramente o Hamas enfraquecido, eu vou colocar entre aspas, a gente tem que tomar cuidado. Esses grupos não deixam de existir da noite para o dia. Mas entrou outra coisa que o irmão Milhos acabou de dizer. Essa semana, onde é que o Hamas fica? Os líderes do Hamas, os cabeças, fica tudo no Catar. E esta semana aconteceu algo que os Estados Unidos declararam apoio total ao Catar a defender a soberania do Catar. Qualquer país que atacar o Catar, ataca os Estados Unidos. E aonde estão os chefões do Hamas? Dentro do Catar. Então, com certeza, irmãos, o acordo vai muito além do que a gente está vendo. Eles ofereceram, com certeza, muito poder e muito dinheiro para eles abrir mão. Para eles abrir mão
e sair. Daí, veja bem, se eles forem para dentro do Catar, o grupo for para dentro do Catar, não vai estar aliado aos Estados Unidos, o Hamas? É um pensamento, por quê? Porque todas as vezes que você vê os líderes do Hamas, eles não estão na Arábia Saudita, eles estão dentro do Catar. Os Estados Unidos, essa semana, ofereceu proteção total ao Catar. Qualquer país que atacar o Catar está atacando os Estados Unidos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente enxerga o que a mídia coloca. E existe muita coisa por trás. Agora, irmãos, vamos trazer a ideia. Qual é a ideia? A faixa de Gaza vai ficar sob a liderança de Tony Blair, que é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Segunda coisa, dentro de pouco tempo, eles vão começar a reconstruir Gaza da forma que Jared Kushner falou na Universidade de Harvard em 2024. Em 2024. Aí vocês vão ver, eu tenho falado isso, o Estado palestino surgir com a liderança. Quem vai governar esse Estado palestino será o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Israel vai dar de presente aos árabes. E isso vai culminar na construção do terceiro templo. É por isso, irmãos, que a fala do Júlio, a fala de muitas pessoas, ela está ligada ao seguinte: quando vocês ouvirem de paz e segurança, saber que virá repentina destruição. Esses grupos, Hezbollah, Hamas, Houthis e o Irã, eles simplesmente estão baixando a guarda por um período de tempo para uma falsa paz. Porque tudo que está acontecendo no Oriente Médio e no mundo está ligado ao cumprimento da profecia. Nós estamos na iminência de surgir o falso Messias, e os governos do Oriente Médio, tanto da Arábia Saudita como de Israel, estão trabalhando para isso. Então, simplesmente, eles não deixam de existir, eles somente estão baixando a arma por um período de tempo, para o período exato da profecia. 70 semanas, disse o profeta Daniel 9:24, estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade Jerusalém. Então, falta 7 anos da profecia das 70 semanas se cumprir, e o povo judeu vai sofrer no juízo consequências absurdas por todo esse projeto maligno. Então, agora está acontecendo exatamente, veja que a gente está falando sobre isso desde o mês de janeiro, com o retorno de Donald Trump, e Trump voltou para a Casa Branca para exatamente estar acontecendo isso. Então, com fim desta G, é a 8ª G que Trump acaba em um ano, e agora, com certeza, ele vai mirar entre a Rússia e a Ucrânia. É muito forte. É muito forte. Nós estamos diante da profecia. Irmão, você acredita que tudo isso é profético? Quem é que acredita? É profético o que está acontecendo, é dessa forma. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que tudo isso é teoria da conspiração, sabia?
que é mais fácil dizer que é teoria da conspiração do que eu entender que tudo que está acontecendo está ligado ao Apocalipse e eu ter que me comprometer com o Evangelho. O que me dói, irmãos, o que me dói é que as pessoas não querem se comprometer com isso, porque se eu enxergo as coisas da forma que eu estou falando aqui, eu me comprometo mais com o céu, com o reino de Deus. Eu me comprometo mais. Então, muitas pessoas não querem acreditar dessa forma, porque não querem se comprometer com o Evangelho. E eu tenho dito isso em podcasts aqui para vocês, como está muito claro, como está muito nítido tudo isso, como está muito claro, como está muito nítido tudo isso, as pessoas preferem fechar a visão, porque senão elas têm que se comprometer. Então, nós temos um cenário apocalíptico se armando, nunca foi. Irmãos, quem nos acompanha aqui, né, a gente que está todos os dias aqui, a gente não consegue mais acompanhar as coisas em todas as áreas econômicas, áreas religiosas, que as pessoas não conseguem acompanhar. Eu vou mostrar para vocês, teve uma reunião ecumênica esses dias, que está tendo várias, né? Está tendo várias. Olha só o nível da reunião. Vou colocar aqui para vocês. Não é uma reunião qualquer. Desde 2022, o Crislam já foi fundado. E veja que o Crislam, que é a única religião, que é uma sinagoga, uma mesquita muçulmana, uma sinagoga judaica e uma igreja cristã, ela já foi inaugurada pelo Vaticano. Aonde que foi inaugurada? Nos países árabes. Então, isso já é uma realidade. E agora eles estão fazendo tratados de uma unidade religiosa. Então, olha só. Está nascendo o chamado religião universal, que terá como centro da adoração a besta do Apocalipse. O ecumenismo surge como um movimento que reúne todas as religiões em uma só. Em Astana, realizou-se o grande congresso de líderes e religiões mundiais, reunindo representantes das principais crenças do planeta. O encontro foi marcado por fortes apelos à paz, ao diálogo e à proteção do patrimônio religioso. Olha a reunião their utmost to prevent the world's descent into the abyss of chaos. We already observe such inspiring examples on the global level. The Congress of the Leaders of World and Traditional Religions, the Document of Human Fraternity, the Mecca Declaration, Bahrain Dialogue Forum, the Abrahamic Family House in the United... Olha lá, ó, a Casa da Família Abraâmica no Emirados Árabes Unidos. Emirates. Daí, ó. Kazakhstan is considered one of the most fitting places. O Cazaquistão To bring together religious leaders is a country where more than 100 ethnic groups and 18 religious denominations have coexisted peacefully, a harmony that has been a point of pride since the Agora você tem noção, irmãos, que a gente está country's tendo... independence. The 8th Congress of Leaders of World and Traditional Religions is taking place. Olha lá a pirâmide. Tudo que está relacionado... E o que eu vou falar que é perigoso, né? Você está vendo a pirâmide atrás
da Repórter. Estamos ao vivo, irmã Liliane. Você está vendo a pirâmide? Existe também a serpente a serpente lá no templo da família abraâmica. Veja que está tudo ligado, irmãos. Está tudo ligado. Então, veja, este fórum que aconteceu essa semana, deixa eu deixar rolando aqui sem som. É um fórum ligado aos líderes mundiais de todas as religiões, e o objetivo é gerar uma pacificação mundial. Olha aí, ó, líderes e religiões do mundo todo. Olha lá, padres, budistas, muçulmanos. Olha isso. O propósito dessa reunião de líderes, tá até aqueles padres russos, eles querem paz, diálogo e proteção ao patrimônio religioso. Tem judeus, olha aí, ó, judeus, católicos, budistas. Meu irmão, isso é incrível. A gente está caminhando para uma moeda única, um governo único e uma religião única. E para quem não conhece, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui está na página do Vaticano, tá? Foi o dia da inauguração olha lá, ó, do templo da família lá, ó, Casa da Família Abraâmica, inaugurada em Abu Dhabi. A estrutura projetada pelo arquiteto David Adaya, construída, consiste em uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja, unidas por fundações únicas em torno de um jardim. A cerimônia de abertura contou com a presença do cardeal Miguel Ángel, prefeito da Dicastério para o Diálogo Interreligioso. Então, essa aqui, ó, é a imagem. Veja, é a mesma estrutura com uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja católica. É a mesma estrutura. Cristãos, judeus e muçulmanos juntos na casa da família abraâmica. E vocês acham... A inauguração, irmãos, a inauguração foi... Deixa eu ver aqui a data. Foi em 2022. Olha aí como é que é por dentro. Olha isso. Judeus, muçulmanos e cristãos unidos. Olha lá, ó. 17 de fevereiro, foi em 2023 que ela foi inaugurada. E aí as pessoas dizem que tudo é teoria, mas não, irmãos. Esse encontro ecumênico, esse encontro ecumênico, ele está ligado a algo muito forte. E veja aonde ele está sendo construído. No Emirados Árabes. Veja para quem Israel vai dar a faixa de Gaza, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Veja quem é que está ligado ao acordo de paz, aonde começou o acordo da família abrâmica, Israel e Arábia Saudita. Eu tenho dito aqui, irmãos, Isaac, que é Israel, e Ismael, que é a Arábia Saudita, já estão de mão dada.
já estão de mão dada. Só não enxerga isso quem está no sono da indolência. E eu vou falar a verdade, irmãos. As igrejas evangélicas, veja que essa reunião que aconteceu, em Astana, essa reunião aqui, ela é carregada de linguagem maçônica nas imagens que a gente assistiu. Unidade religiosa. Olha a pompa e o poder, meu irmão. Você está com religiões do mundo todo. Veja as questões piramidal, o círculo em que eles estão conversando. Olha onde a repórter vai falar. Olha os templos. Todos estão falando de paz mundial, de diálogo entre as religiões. Olha aí, ó, árabes, judeus, muçulmanos, hinduístas, budistas. Olha aí a religião da Rússia. Olha aí, Antônio Gutierrez por trás, ligado a essa reunião de religião mundial, a ONU. É muita coisa. Olha aí, judeus. Olha aí os líderes das religiões. Isso foi essa semana, tá? Olha aí, agora, você viu ali a imagem? Olha lá, tudo é pirâmide. Tudo é em forma piramidal. Só não enxerga isso quem está no sono da indolência. É muito forte, né, irmãos? Está se cumprindo a profecia. Agora, essas notícias que nós estamos tendo da paz no Oriente Médio, a formação de uma religião única, isso te alegra? Ou te deixa em pânico? Ou te deixa em pânico? Isso deveria te alegrar, irmãos. Isso deveria te alegrar. Eu gosto muito de Lucas 21, 28, que Jesus disse: quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Agora nós temos duas cabeças, irmãos, pensantes. Eu mostrei essa semana a imagem do príncipe herdeiro da Arábia Saudita recebendo no seu palácio ministros, embaixadores de vários países do mundo. A Arábia Saudita ela está revolucionando o Oriente Médio. Está abrindo as portas para a paz mundial, a religião mundial, aos acordos de paz. A Arábia Saudita não quer mais guerra, a Arábia Saudita quer paz e prosperidade para o Oriente Médio. Então, é um posicionamento muito forte. E aí, no Ocidente, veja, lá na Arábia nós temos o príncipe herdeiro, o Salman. E aqui no Ocidente nós temos Jared Kushner encabeçando e mandando. Eu não sei qual é a visão, mas a minha visão é que quem manda em Donald Trump é Jared Kushner.
quem manda em Donald Trump é Jared Kushner. Porque ele está por trás de tudo que está acontecendo. Veja que na ONU, no dia 6, na ONU, antes de começar, né, na realidade não foi dia 6, antes de começar a reunião da ONU, foi na segunda-feira, Trump falou o único acordo de paz que vai haver lá na faixa de Gaza é o que foi estabelecido por Jared Kushner. Então, veja bem, aí o Emmanuel Macron vota pelo Estado palestino, não sei o que, caiu tudo por terra, o que os mais de 100 países, o que o Lula falou e todo mundo falou acerca de Gaza, caiu tudo por terra. E aí a mídia não dá devida notoriedade ao que está acontecendo, porque quem conquistou o acordo de paz com o Estado palestino em pauta não foi a França, não foi o Brasil, não foi os países que estavam apoiando, não foi o presidente da Colômbia que andou com o megafone lá mandando o povo pegar a arma para acabar com o negócio em Gaza. Quem acabou foi Jared Kushner através de Donald Trump. Não foi Donald Trump através de Jared Kushner. É totalmente o inverso. O acordo de paz, a entrega de reféns, o abaixar a guarda do Hamas, foi um acordo de Jared Kushner utilizando Donald Trump e, com certeza, alinhado à Arábia Saudita. É por isso que Donald Trump citou a Arábia Saudita. Citou a Arábia Saudita E aí, veja, eles só se utilizam de uma figura. Qual é a figura que eles estão se utilizando? Qual é a figura que eles estão se utilizando? É Donald Trump. O sistema usa os presidentes. Não é os presidentes que usam o sistema. E esses dias eu tenho ficado assim, o Xi Jinping está quietinho, mas está trabalhando muito. O Elon Musk, né, voltou a ser o homem mais rico do mundo, batendo aí 500 bilhões de dólares de fortuna. Isso é o que é declarado, fora o que não é declarado. E aí a gente está vendo... Nós estamos vendo o cumprimento da profecia. A profecia está se cumprindo. Glória a Jesus. E eu digo todo dia, irmãos, não é tempo de nós nos prepararmos para a volta de Jesus. É tempo de nós estarmos prontos. Não é tempo de se preparar. É tempo de estarmos prontos para a vinda do Filho de Deus. É tempo de estarmos prontos para a vinda do Filho de Deus. Meus irmãos, eu peço um pouco de paciência, tem um erro de português no tema aí, os irmãos ficam muitas vezes olhando para o erro e não conseguem se concentrar.
Se concentre, a gente já vai consertar o erro, que eu não consigo consertar esse erro de português ao vivo. Meus irmãos, e vocês repararam, né, que no Brasil, oh meu Deus, que agonia que me dá. Tentar achar, eu estou tentando achar aqui No Brasil, as coisas parecem que estão caindo no esquecimento. Né? Qual é o que está caindo no esquecimento no Brasil? O que está caindo no esquecimento no Brasil? Tudo que está acontecendo, o que estava acontecendo, CPI do INSS, a questão do próprio ex-presidente na cadeia. Veja que eu tenho dito para vocês, irmãos, quanto tempo é que fica a notícia no ar? A notícia, ela fica no ar. Ela fica no ar no máximo 10 dias. No máximo 10 dias. O que é isso? Passou de 10 dias a mesma... Passou de 10 dias a mesma informação, as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais. Mas veja, eu tenho dito, né? Eu tenho dito para vocês que esse negócio do INSS, eles vão levar até mês de junho de 2026. Alguém sabe por que vai se levar até junho de 2026? Vai até junho de 2026 por causa das eleições. Então, veja, dezembro o Congresso entra em recesso. O Congresso entrando em recesso, automaticamente o Supremo entra em recesso. E o que vai acontecer? Eles voltam... Irmãos, o Brasil só volta a funcionar no mês de março, depois do Carnaval. Volta a funcionar depois do Carnaval. O que é isso? Só no mês de março. Então, veja bem, isso vai se empurrar até dezembro. Aí, depois do Carnaval, eles vão colocar em pauta para destruir com o PT nas narrativas. Outra coisa, que depois que o Lula foi enquadrado por Donald Trump, eu não ouvi mais falar de regulamentação sociais. Eu não ouvi mais falar da regulamentação das redes sociais. Outra coisa, Bolsonaro já está abandonado e esquecido. Teve agora esses dias a visita do Tarcísio com o filho do JB, mas nem se toca mais em nome de Bolsonaro. Outra coisa, olha só a quantidade de coisa, irmãos. Outra coisa que a gente está vendo é que a mídia está calada
nós estamos com um monte, mas é um monte de tributações, né? Vindo, eles vão aumentar mais ainda tributos. Essa semana também a Caixa Econômica Federal cortou uma linha de financiamento imobiliário baseado na poupança. É algo que vai afetar a questão da construção civil, porque é a maior financiadora, é a maior financiadora que libera crédito para compra de imóveis, reformas de imóvel, baseado na poupança. E sabe por quê, irmãos? Porque está todo mundo tirando dinheiro da poupança porque não é mais rentável. Então, nós estamos aí, tem muita coisa sendo mascarada no Brasil, que a hora que a realidade vir à tona, né, o peso vai ser muito pesado e quem vai pagar por tudo isso é o povo. Sempre quem paga é o povo. Nunca vai ser os poderosos. E aí, também essa semana, o filho, né, que está lá nos Estados Unidos, ele quer ser candidato a presidente, dizendo que precisa ter um nome Bolsonaro para concorrer à presidência. E aí, olha aí, ó, o filho do presidente, não há escapatória. Eduardo Bolsonaro rebate Gilmar Mendes sobre lei anti-embargo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro utilizou suas redes sociais para se posicionar contra a proposta do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. Na última terça-feira, Mendes havia defendido a criação de uma lei anti-embargo no Brasil. A proposta serviria como uma resposta legal às recentes sanções internacionais, como suspensão de visto e aplicação da lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes, o colega da Corte de Mendes. O magistrado destacou que o tema já é debatido e aplicado na Europa em relações a países como Cuba e que o Brasil deve se proteger. No Brasil, tivemos recentemente cassações de vistos de autoridades e a aplicação da lei Magnitsky a um colega. Estamos nos debruçando sobre o debate da lei anti-embargos para proteger as autoridades aquelas entidades que sofrem sanções secundárias como bancos e prestadoras de serviços. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção, afirmou o ministro. A resposta de Eduardo declarou que Gilmar Mendes não aprendeu nem com a lei Magnitsky. O deputado minimizou a eficácia de uma lei nacional contrária às sanções internacionais, citando o impacto global para a legislação americana. Essa legislação, ainda que alcance norte-americana, estabelece parâmetros que nenhuma jurisdição conseguiu ignorar seu sucesso. A União Europeia, por exemplo, tentou avançar em iniciativas próprias, mas enfrentou os mesmos limites. A realidade é clara. Não há como escapar da lei Magnitsky, argumentou. Ele alertou que as instituições brasileiras seriam forçadas a se submeter às exigências dos Estados Unidos para manter seu acesso ao mercado internacional. Empresas e instituições financeiras brasileiras terão que se adequar às sanções presentes e futuras dos Estados Unidos se quiserem manter acesso ao maior mercado do planeta. E crítica moral à liderança. Porém, além do debate jurídico, o parlamentar focou em uma crítica de caráter moral à liderança nacional. O verdadeiro problema do Brasil, porém, não é técnica nem jurídica, mas moral, declarou. Ele encerrou seu posicionamento acusando as mais altas autoridades do país que priorizarem interesses próprios em detrimento do bem-estar da população, o que, em sua visão, corrói todas nossas instituições e corrompe o futuro da nação. Irmãos, tem 2 ministros, né? 2 ministros
que entrarão na lei Magnitsky na próxima semana. Eu acredito que o Dino não escape e o Gilmar Mendes também não. O Gilmar Mendes, eu acho que já sabia de tudo isso, porque Gilmar Mendes nem no Brasil mora, né? Ele mora no Portugal. E a gente vê que os embargos estão aí, o presidente do Brasil ainda não marcou a reunião com Trump. Essa reunião com Trump vai expor, com certeza, a miséria que está sendo feita no Brasil por um governo de esquerda. E a gente vê claramente, né, que muita coisa está sendo empurrada para o ano eleitoral. É por isso que esse povo não está nem aí com o povo. 2026 a gente entra para a história mundial. Você sabe por que como o Brasil vai entrar para a história mundial? Como o país que tem o imposto mais caro do mundo. Não é assustador, irmãos? Porque a gente fala de Venezuela. A gente fala de Cuba, mas o problema está que nós iremos pagar mais imposto. Olha que coisa incrível, nós iremos pagar mais imposto do que os venezuelanos, do que os cubanos. E isso é um absurdo. Nós iremos pagar mais imposto do que os americanos, do que os europeus, do que os haitianos, do que os africanos. E é 2026, tá? Que começa a carga tributária ser muito mais... Você vê que eles criaram um imposto agora de 10% sobre o lucro dos empresários. Você viram isso? Está para ser aprovado no Senado. Está para ser aprovado no Senado que os empresários, 10% vai ser taxado 10% sobre o lucro. Quer dizer, o empresário vai acabar pagando 27%. Eu vou colocar. E aí, a partir de 2027, presta atenção, eles já vão sacar o imposto na origem. 2027 vai ser quase impossível qualquer ser humano no Brasil fugir da receita. Então, quer dizer, eles vão lá na fonte e vão debitar o imposto na hora que a pessoa pagar. É por isso que eu digo, irmãos, o Brasil é o país mais rico do mundo. Aí, ó, o Brasil deve ter o maior aumento de carga tributária e imposto no mundo. A carga tributária brasileira poderá saltar para quase 43% do PIB até 2050, mais do que o atual peso dos impostos em países como a Alemanha e Suécia. O aumento de quase 10 pontos percentuais em relação aos níveis atuais deve ser maior de todo o planeta. A estimativa de um trabalho divulgado pelo Instituto Esfera e Inovação, conforme o estudo assinado pelo economista Pedro Fernando Nari, a causa principal é demográfica. Com a população envelhecendo rapidamente, aumentará a pressão por elevação do gasto público, principalmente em saúde e previdência, para dar conta da despesa. A tendência é de que o Estado busque arrecadar mais. Se arrecadar mais do que já está, eu quero mostrar para os empresários, porque tem gente que nem sabe a tributação sobre a questão de aluguéis, a tributação que virá
agora sobre todo o teu patrimônio. Aí, olha só, projeto aprova tributa de lucros e dividendos acima de 50 mil mensais. Proposta passou pela Câmara e segue para o Senado. Aprovada pela Câmara dos Deputados, projeto de lei 1087/25 propõe a cobrança de 10% de imposto de renda retido na fonte sobre lucros e dividendo distribuído a sócios por uma empresa e uma mesma pessoa física acima de 50 mil mensais, independente da quantidade de pagamento no mês. Nessa cobrança não poderá haver deduções, mas o total pago poderá ser descontado do imposto calculado anualmente. A mesma alíquota incidirá sobre lucros e dividendo remetido ao exterior. Atualmente, dos 47 países que são membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou candidatos a entrar nesse clube, só 3 países não cobram impostos sobre lucros e dividendos: Estônia, Letônia, Brasil. As taxas variam de 5%. Na Grécia, 7%, na Argentina, 20%, na China, 39%, no Reino Unido, 42%. Até 2028, antes da votação no plenário, o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, mudou o texto aprovado na comissão especial, que já excluiu da tributação os lucros e dividendos relativos aos resultados apurados até 2025. Com a mudança, essa distribuição deverá ter sido aprovada pelo órgão societário competente até 31 de dezembro de 2025. E a efetiva liberação do dinheiro para os sócios ocorrerá entre 2026 a 2028. Então, qualquer pessoa aí que ganha 50 mil mensais terá um imposto a mais de 10%. Só 10%. E quer dizer, irmãos, eu quero que vocês entendam. Eles aumentaram o imposto sobre o aluguel. O que o dono do patrimônio vai fazer? Ele vai aumentar o aluguel. Eles vão tirar mais 10% de empresários e sócios. O que eles vão fazer? Vão aumentar o preço do produto. Porque quem paga isso nunca vai ser o rico. Quem paga isso é o pobre. E aí, quando você diz que político não governa para o pobre, por exemplo, eles aprovaram agora, né, um negócio do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não pagar imposto. Só que quem é que vai pagar essa carga? É quem ganha acima de 20 mil reais. Quer dizer, estão trocando 6 por meia dúzia, porque quem ganha mais, que vai ser afetado pela isenção do imposto, vai aumentar o produto. E quer dizer, o povo está se alegrando porque não vai pagar imposto porque ganha até 5 mil reais. Só que o povo esquece que aquele que está sendo prejudicado para esse de baixo não pagar imposto, o que está sendo prejudicado, ele aumenta o preço do serviço e dos produtos para ele não perder nada. E quem não vai pagar imposto até 5 mil reais acaba pagando a dívida do de cima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando grego aqui agora. Porque quem está num nível nunca vai perder lucro. Vocês estão entendendo? Porque você acha, não, o Lula está dando gás. Quem é que está pagando o gás para essas pessoas ganhar? É quem tem condições. Só que quem tem condições vai aumentar o preço de meio mundo de coisa para recuperar o dinheiro do gás. O Lula está dando luz de graça para meio mundo de gente. Quem que está pagando a conta? Não é o governo federal, é os ricos. Só que o que os ricos fazem? Aumentam o preço para que as coisas continuem gerando em torno deles. Então, sempre vai ter um ciclo que as pessoas elas não conseguem entender que o peso de tudo isso, quem carrega é o povo.
sempre vai ser o povo. E quando o Congresso aprova, quando um legislador aprova um negócio desse, você não tem noção quanto eles ganham de dinheiro. Porque existe um grupo que é prejudicado, mas existe um grupo que é fortalecido. É sempre na lógica piramidal. A questão, guardião da fé, é quem faz Pix. Veja, se você fazia Pix acima de R$5.000, a Receita Federal já estava de olho em você. Agora, qualquer pessoa que movimenta R$2.000 em Pix mensal, você já está no radar da Receita Federal. Então, se você movimenta R$2.000 de Pix mensalmente, a Receita Federal já está em olho de você e quer cobrar imposto de você. É dessa forma. Você vai para o radar da Receita Federal. Irmãos, as pessoas não param para imaginar. Não param para imaginar as coisas absurdas que estão acontecendo. É absurdo, tá? Eu vou colocar uma pauta aqui agora horripilante. Horripilante. Que é a questão de Rodrigo Pacheco. Irmãos, a destruição da família, de herança, tudo que você possa imaginar de ruim para a família, Rodrigo... Veja, ele é o próximo ministro do Supremo Corte, tá? O Barroso vai sair para ele entrar. O Barroso vai sair para esse cara entrar. E olha o projeto de lei desse crápula. Olha lá, o Código Civil de Pacheco avança no Senado e pode implodir o Conselho de Família no Brasil. Olha lá, o projeto, veja bem, advogado de Jorge Soros, tá? Ele advoga para Vale do Rio Doce, e a Vale do Rio Doce é uma empresa de Jorge Soros no Brasil que foi dada de graça por Fernando Henrique Cardoso. Mas entenda que quem manda na Suprema Corte é Gilmar Mendes. A política brasileira é Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Aí você tem a família Sarney, família Calheiros, você tem as famílias, né? Mais a família CM, que tem muito poder. Você tem os Magalhães em Belém, mas o que está para ser aprovado através dessa lei do Pacheco é a destruição total de valores e princípios judaicos cristãos, e principalmente é um negócio que pega tudo. Olha lá, o projeto do novo Código Civil de autoria do senador Rodrigo Pacheco avançou no Senado nesta semana com a criação de uma comissão temporária para discuti-lo. O texto mexe com regras que afetam diretamente pilares da família dos brasileiros: casamento, união estável, adoção, filhos, heranças e registro em cartório. A Associação de Direito da Família e das Sucessões, presidida pela jurista Regina Beatriz Tavares, fez um levantamento dos principais pontos de risco. Documento que pode ser visto na íntegra aqui no final desse texto mostra o projeto. Quais são os pontos que foi feito pela juíza aí que são mais críticos? Olha lá, ó, criação de um novo Estado Civil chamado conveniente para quem registrar união estável. Então, quem
estiver amigado com alguém, na realidade isso já existe, né? Então, às vezes você está morando na casa com alguém, pode ser pior do que ser casado no papel. Olha lá, ó. Outro conceito, família parental, que pode gerar confusão, como está previsto, ao impor deveres de sustento entre parentes e abrir brechas para arranjos sem tradição jurídica serem tratados como família. O que é isso aqui, ó? Família, conceito de família parental, que pode gerar confusão, como está previsto, ao impor deveres de sustento entre parentes. Quer dizer, porque família é pai, mãe e filhos. Aí imagine que tem um primo que morou dentro de uma casa e quer ter direito. Isso aqui abre uma brecha, para que o parente se torne família. Aí vamos supor que a mãe mora com o sobrinho que cuida ela dela, o sobrinho pode ter mais direito do que os filhos. E outra coisa aqui, ó, isso aqui já tá, eu vi agora uma questão dessa jurídica. Imagine que vocês, presta atenção no que eu estou dizendo. Imagine que vocês são 5 irmãos e a mãe é cuidada por uma única filha. A única filha que cuida da mãe tem mais direito do que os outros na partilha de herança. Vocês têm noção disso? Então, veja, que eu vou repetir. Você tem 5 irmãos e só uma pessoa dos 5 irmãos cuida da mãe e do pai. Visita, dá alimentação, leva para o médico. Se ela tiver como comprovar que ela cuida sozinha dos pais, essa pessoa que cuida tem mais direito do que os outros que não cuidam. Aí, olha lá, ó. Reconhecimento de filhos socioafetivos em cartório sem necessidade de decisão judicial. Isso daqui é adoção legal sem precisar por um juiz. Possibilidade de que uma pessoa seja registrada como filho de um trisal. Isto é de uma relação de poligamia. Quer dizer, se tiver 2 pais e uma mãe, o filho vai ser registrado no nome dos 3. No nome dos 3. Então, quer dizer, a partilha de bens também vai ser em 3. Então, o trisal vai ser aceito por lei. Então, se um homem tem 2 mulheres ou a mulher tem 2 homens, porque já tem trisal, que é uma mulher com 2 homens, e tem trisal, que é um homem com 2 mulheres. Se eles tiverem um filho ou adotar um filho, vai o nome de todos no registro. Em caso de reprodução assistida, o filho não teria garantido o direito de conhecer seu pai biológico. Então, vão excluir totalmente o pai biológico se for por reprodução assistida. Agora, olha o pior. Legado ou herança testamentária para as amantes. Agora, imagine que a pessoa enterrou o marido e chega uma mulher e diz assim, eu quero os meus direitos. Daí a mulher verdadeira vai dizer, você quer o direito por quê? Porque eu era amante do teu marido e eu tenho como provar. Ele pagava minha água, pagava minha luz, fazia minha compra, cuidava, e agora eu quero a minha parte. Veja que são pilares, meu irmão. Veja bem. Herança para amante. O trisal registrando. A questão de parente se transformar em família.
é tudo para dissolver os valores familiares. É uma das principais críticas amplas feitas pela ADEFAS ao projeto é o uso vago da efetividade como fundamento para definir o que é ou não uma família. No documento, a entidade faz uma crítica conceitual ao projeto nesse sentido, ao afirmar que o direito de família não pode se perder em um mar de afetos. E aí são coisas bizarras, e meu irmão já está sendo estudado, ele será o próximo ministro da Suprema Corte. E aí vamos ver, a maioria dos senadores que nós temos são de centro-direita, aí vamos ver quem é que manda se um negócio desse passar. É o fim da família tradicional. Irmãos, eu preciso terminar, mas eu quero pedir, não deixe de abençoar e ajudar o projeto Arrependa-se e comprar um número do Fusca Missionário, em nome de Jesus, irmãos. Eu quero sortear esse... Se nós chegar, eu quero fazer um acordo com vocês, se nós vendermos 1000 números desse Fusca, nós vamos sortear. E eu quero sortear esse Fusca antes do dia 20 de janeiro, de dezembro, antes do dia 20 de dezembro. Então, nós estamos com 565 números vendidos. Se cada um de vocês comprar um número, é R$50. A gente faz o sorteio amanhã, se cada um aqui comprar um número. Então, compre, abençoe, semeie. Não se esqueça, você que se comprometeu com os missionários da África. Sexta-feira é dia de nós pagarmos, né? De nós pagarmos os nossos 22 missionários da África e também pagarmos o nosso missionário no Rio Grande do Sul. E nós estamos numa grande obra no Amazonas. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, irmã Giovana? Deus abençoe. Então, compre um número do Fusca Missionário, em nome de Jesus. Tem um aqui... Cardoso está rifando este Fusca. Tem um QR Code aqui, ó, se você clicar no QR Code que está na tela, você vai... Em prol do projeto Arrependa-se. Estamos avançando com a construção de igrejas na Amazônia, preparando o Natal missionário no Brasil e na África, onde vamos alcançar mais de 3.000 crianças neste ano e entregar 300 cestas básicas. Além disso, todos os meses apoiamos 32 missionários que estão na linha de frente na obra de Deus. Quando chegarmos aos 1.200 números vendidos, o sorteio será realizado. Participe, contribua e faça parte desta linda história. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste projeto e você também pode ser parte deste mover. Não fique de fora. É forte. Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu orar por vocês em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado por mais uma semana que se inicia, por mais uma live. Derrama a tua bênção, o teu amor, a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, continue falando conosco, continue nos instruindo, nos capacitando, que possamos fazer mais pelo teu reino, por almas. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa tudo que o teu povo vai fazer essa semana, onde eles colocarem a planta do pé, estenderem a mão. Abençoa de uma forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.